Nas sociedades contemporâneas, marcadas por uma crescente complexidade, as políticas estão voltadas para o presente. Elas têm um olhar curto, atendem na maior parte das vezes ao urgente e não ao prioritário. E sabemos bem que o prioritário tem um horizonte mais dilatado do que a miopia do presente, em que tudo tem que ser resolvido no imediato, numa aceleração tamanha que tende a anular qualquer dimensão ecológica. Tal facto faz peregrinar entre nós sinais de grande paradoxo. Por um lado, exprime-se a satisfação com a vida, procurando viver com grande conforto e numa dimensão estética, parecendo que nada nos falta. Por outro, deparamos-nos com notícias que antecipam novas crises e a inexorável deterioração que elas acarretam. Facto que suscita novas dúvidas sobre a matéria com que estamos a construir o tempo presente. Contrariamente à sociedade do conhecimento, nas sociedades industriais o presente era mais linear. As mudanças seguiam rumos expectáveis, o que permitia um futuro mais igual ao presente. Na sociedade do conhecimento, tal como hoje se fala tanto, o saber está essencialmente em saber gerir o desconhecido. A questão aqui não está em aceder à informação, mas sim em saber filtrá-la, selecioná-la, porque só assim poderemos avançar. Dado que o futuro se tornou menos previsível e mais opaco, tem-se imposto como dono e senhor absoluto da história, o que nos leva a dizer que só existe o presente, e o presente coloniza toda a nossa vida. Parece que só existe presente. A história ficou como que baralhada e as estruturas e instituições entraram em crise. Abriram rupturas, causaram sofrimentos, mas, na ordem dos valores, pouco se tem assimilado porque não se dispõe de tempo suficiente para aprender e para interiorizar que o tempo do futuro tem que ganhar peso no tempo presente. Neste contexto, o tempo presente tem que ser mais amigo do futuro. Tem que construir de forma mais criativa e integrada, tendo sempre em atenção que depois de nós virão outros que têm o mesmo direito de habitar as sociedades e de respirar sem qualquer ligação a um ventilador. Na origem da tragédia de Nietzsche, o fim da idade trágica do homem e o princípio da idade da razão dá-se com Sócrates, já que ele acreditou dever endireitar o mundo. Dizia, sozinho apresentou-se então, com ar irreverente e superior, como o precursor de uma civilização, de uma arte e de uma moral inteiramente diferentes, no mundo em que a nossa felicidade deveria estar em conservarmos respeitosamente o pouco que ainda nos merecia veneração. Fecho aspas. O poder e o fascínio que Sócrates exercia sobre os helenos explica-se pela descoberta que este fez de uma nova forma de luta. A luta através da palestra, que fascinava e excitava o instinto vital dos helenos. Creio que nos tempos de hoje a luta já não se faz pela palavra ou pela astúcia argumentativa como no tempo de Sócrates. Creio mesmo até pelo contrário. As palavras estão gastas e sem valor, porque em muitos dos casos não coincidem com o testemunho e com a vida da pessoa. Hoje impõe-se uma luta silenciosa que tem que ser travada por todo aquele que acredita que é possível construir um mundo melhor. Uma luta fundada na verdade do ser humano, edificada na justiça, cimentada no amor, no perdão, no reconhecimento do outro, na cooperação solidária das pessoas, independentemente da sua opção política ou ideológica. Neste contexto, a conversão ecológica que aqui se propõe é força afirmativa e criadora e a consciência de uma dimensão criativa e dissuasiva. Esta dimensão ecológica, que não pode ser desvinculada nem ser independente da ordem moral, deve reconfigurar a nossa forma de pensar e de viver,
e naturalmente de construir, de comprar, de negociar, de edificar e de nos relacionarmos uns com os outros. É necessário, por isso, conciliar as metáforas do conhecimento científico, que provaram ser, em muitos casos, uma casca vazia, com a dimensão artística e sensível da vida, que também ela, por si só, pode tornar a vida difícil e agreste. Impõe-se, portanto, uma nova conciliação entre a ciência e a arte, a técnica e o sensível, o lógico e o poético. Duas dimensões opostas, que fazem existir duas perspectivas diferentes do mesmo mundo, mas, se conciliadas, são capazes de regenerar a democracia, a vocação e o compromisso da ação política. Para tanto, propomos que se faça estourar um golpe de dom silencioso, que se estenda à própria política, à economia, à cultura, à dimensão social, ao respeito pela natureza e por todas as texturas da vida. Este tratamento terá um efeito de fármacon, será o veneno na forma de remédio, que procurará curar as feridas que todos os dias se abrem nas nossas sociedades. Este golpe de dom, sob a designação de desenvolvimento integrado, tem força para fazer estourar uma verdadeira conversão ecológica, quando propõe um equilíbrio entre crescimento económico, coesão social e proteção do meio ambiente. Falta, porém, ousadia às estruturas, às instituições e a cada um de nós capacidade para desconstruir preconceitos, barreiras e fronteiras e deixar com que a nossa implicação, o fármacon, possa atuar. A desconstrução, neste caso, é o primeiro princípio da conversão ecológica, que constitui um rombo no casco do nosso conforto e que deve atender para o segundo princípio, o qual clama por pessoas que, tendo percebido alguma coisa do que se passa e do que fazer, desempenhem um papel mais ativo na sociedade. Obrigado.